Olá, amigo, a paz do Senhor, uma boa tarde. Estou aqui nessa tarde para ministrar aqui um estudo base rápido sobre liderança para a edificação da igreja, né? Como se encontra lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 11, capítulo 4, verso 11, né? Ele diz que ele mesmo concedeu para a igreja, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, né? Outros para pastores, outros para doutores e mestres. Profeta, pastores, doutores e mestres. Para quê? Para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. E nós estamos vivendo uma época de muita dificuldade para exercício de liderança nos últimos dias. Então, eu vim aqui nessa tarde trazer uma palestra rápida sobre liderança, né? Maturidade do líder, maturidade de um líder. Então, meus amados, queridos irmãos, dentro dessa maturidade do líder, tem uns questionários que eu fiz e a gente faz a saber qual é a tarefa de um líder, qual é a responsabilidade de um líder, o que deve fazer um líder espiritual. Então, meus irmãos, eu numerei umas perguntas aqui, um questionário de 1 a 10, para nós mesmos responder. Qual é a principal responsabilidade de um líder? O que deve fazer os líderes espirituais para cumprir sua missão? Você sabe o seu chamado? Você sabe o seu chamado dentro do corpo de Cristo? Qual modelo de liderança você exerce com os liderados? Que modelo? Como você trabalha na liderança com os seus liderados? 6. Você já passou pela escola da maturidade espiritual? Estamos vivendo uma época de muitos líderes, mas líderes imaturos, né? Precisamos ter maturidade. Qual a diferença entre liderar um grupo de pessoas numa indústria, no trabalho, né? Uma equipe? Qual a diferença? Qual a diferença de liderar um grupo no quartel, em casa e da Igreja de Cristo? Existem diferenças. Tem pessoas que estão na liderança, liderando dentro das ovelhas da Igreja de Jesus, os grupos, né, evangélicos que estão nos seus departamentos, como que estivesse liderando lá no quartel, um líder no quartel, um líder na empresa. É diferente de um líder cristão, chamado cristão, dentro da casa de Deus, né? E por essa imaturidade, eles confundem, né, o que é liderança, o verdadeiro papel de um líder, como trabalha um líder. Louvado seja o nome do Senhor. O líder cristão, ele não está acima do liderado, ele está entre os liderados, né? Entre os liderados. O líder cristão, ele está entre os liderados, né? O líder cristão, ele não manda, ele faz, ele é exemplo a ser guiado, ele é servo, ele ouve, escuta, está pronto para ouvir. É fundamental que se enfatize o objetivo dos outros do grupo ou do indivíduo e não os objetivos pessoais do líder. Isso é importante entender isso. É preciso que ele reconheça a diferença fundamental entre o objetivo bíblico e suas opiniões pessoais acerca das decisões ministeriais. Então, nosso pastor do livro de orientação bíblica para o Ministério Eficaz, o pastor Silas Queiroz, ele traz aqui alguns assuntos há necessidade de líderes maduros, há uma grande necessidade de maturidade, né? E ele faz algumas observações. Os líderes são guias condutores na igreja. São pessoas vocacionadas e chamadas por Deus
para o exercício de suas funções vocacionadas. É chamado a poder para o exercício de suas funções que sirvam para influenciar, dirigir, governar, proteger, apoiar. O líder precisa ser alguém que tenha um potencial diferenciado para responder ao propósito da sua vocação. Esse é o chamado, a liderança para exercer essa função. Deus provê-se de líderes para o bem do seu povo. Deus é quem chama. Nós vemos que uma vez nos concedeu funções, cargos espirituais, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus queridos amados, querendo a obra dos santos para a obra do ministério, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Então, meus queridos, eu quero trazer mais uma vez essas perguntas para você que está liderando. Você se preparou? Você está preparado para liderar? E qual é a função do líder? Como é que o líder trata o seu liderado? É como que ele estivesse no quartel? É como que ele fosse escolhido numa equipe de trabalhadores na obra, na construção civil, na indústria? No quartel ele é um tenente, um sargento, um coronel? Não. Na casa de Deus é diferente. Na casa de Deus, a liderança age diferente. E Jesus nos ensinou isso. Nós vamos ler alguns textos bíblicos da qual Jesus nos ensinou. Logo mais nós estaremos trazendo alguns textos bíblicos. O líder maturo, maturidade para liderar, é a integridade do corpo. O líder não descarta o seu liderado. Um líder não descarta o seu liderado. Por este não se adaptar ao seu estilo. Ele não descarta porque por esse liderado não se adaptar